Bom, agradecemos a Deus por mais uma oportunidade de estarmos aqui, de nos reunirmos para ouvir a Sua palavra, e não só ouvir a Sua palavra, mas também para louvarmos, né, o Seu santo nome, derramar os nossos corações a Ele em oração, em louvor e gratidão. O nosso desejo é transmitir o coração de Deus, né, aos irmãos, e não trazer aquilo que nós queremos que seja feito, mas que seja a vontade de Deus, que seja Deus a falar para nós de fato, e que possamos ter corações férteis para receber a mensagem e assim colocar em prática. Amém. Vamos hoje meditar no livro de Tiago. Vamos ficar mesmo no capítulo 1 de Tiago. Mas antes vamos orar mais uma vez. Eterno Pai, queremos te render graças porque reconhecemos que o Senhor é bom e o Senhor tem sido bom para conosco. Te louvamos porque és o único Deus verdadeiro. És o Deus da nossa salvação, és o Deus que nos tem guardado, és o Deus que tem nos cuidado e tem tido a paciência, dia após dia, de trazer a Tua palavra para nós nos voltarmos a Ti. Te agradecemos por esse dia, por esse momento, por cada pessoa que está aqui. E te agradecemos, Pai, porque é pelo Teu Espírito que nós estamos aqui, é por Jesus Cristo que nós estamos aqui, reunidos para ouvir a Tua palavra, para exaltar o Teu santo nome. Queremos pedir mais uma vez que a Tua mão poderosa esteja sobre nós. Importa que cada um aqui diminua, cada um aqui se esvazie e cresça ao Senhor em nós. Que o Teu Santo Espírito, Pai, venha quebrantar os nossos corações ao ponto de reconhecermos, Pai, aonde precisamos mudar. E que o Teu nome seja glorificado em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Bom, Tiago, né? Vamos conversar, vamos meditar nessa epístola. Quando líamos a carta toda, deu assim uma vontade de partilhar toda a carta, mas não vai ser possível partilhar toda a carta, então fiquei assim meio que atrapalhado para ter que resumir toda a carta de Tiago para trazer, porque é muita coisa. Tiago trata de muita coisa aqui interessante, que não serviu só para aquele tempo, mas que serve também para nós nesse tempo. Falar um pouquinho de Tiago, sabemos que na história, né,
do Novo Testamento, nós encontramos muitos homens com esse nome de Tiago. Nós, por exemplo, vamos encontrar Tiago, filho de Alfeu. Vamos encontrar outro Tiago, irmão de Judas, né, conforme está lá em Lucas 6:16. E também nós vamos encontrar o Tiago como meio-irmão de Jesus Cristo. Então, nós encontramos vários homens com esse nome na história do Novo Testamento. E no primeiro capítulo, né, o Tiago, que escreveu essa epístola aqui, segundo a história, tem atribuído ao Tiago, irmão de Jesus Cristo. E esse Tiago, ele se apresenta, ou ele vem, ou ele, ao escrever essa carta, ele mostra quem ele era. No primeiro verso ele diz assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que andam dispersas, saúde. Então ele se apresenta, ele chega, ele ao escrever essa carta, ele não diz, não nos traz a mensagem qual é o Tiago, mas sim quem ele era. Ele diz que era servo de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Servo de Deus, escravo de Deus, aquele que pertencia a alguém. Ele vem, se apresenta e diz que eu pertenço a alguém. Eu pertenço a Deus, eu não pertenço ao rei. Eu sou pertença de Deus, eu sou escravo de Deus, eu sou servo de Deus e de Jesus Cristo. Eu tenho um dono. Eu sou dono, ou seja, eu sou escravo de alguém, eu tenho um dono na qual eu sirvo, na qual eu presto conta, na qual eu obedeço. Então ele se apresenta, ele vem e diz quem ele era. E ainda no mesmo versículo, ele nos dá a ideia para quem ele escreveu essa carta. Né? Ele diz que as 12 tribos que andam dispersas. Então, Tiago envia a sua carta, ele escreve, né, para judeus, né, judeus cristãos. Por quê? Porque à medida que nós vamos lendo essa carta, ou para quem já leu essa carta de Tiago, ou para quem vai ler, vai encontrar várias referências a Tiago a se referir a esses judeus como irmão. Temos mais ou menos umas 10, eu encontrei mais de 10 passagens que Tiago vai se dirigir a esses judeus como irmãos. Então aqui não passa só a ideia de irmãos na carne, né, porque Tiago era judeus, mas também irmãos em Cristo Jesus. E o termo dispersão é interessante, né? É muito interessante. Por quê? Porque de um lado esse termo era usado para designar ou para mostrar aqueles judeus que viviam distante da Palestina ou fora da Palestina, mas no termo grego, né, quando nós vamos encontrar esse termo dispersão, vai nos dar a ideia de espalhar semente. Vamos só abrir
em Atos 8, verso 4. Alguém para ler, por favor? Atos 8, verso 4. Atos 8, 4 diz assim: enquanto isso, os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Só 4. Sim, sim. Se nós lermos o verso 1, né, até o verso 4, né, nós vamos dar conta que está a falar da primeira dispersão da igreja, né, quando Estevão foi apedrejado e surgiu aquela dispersão. Então, o termo aí está a nos dar a ideia de espalhar semente em vários lugares do mundo, em vários lugares daquela altura. Então, eles foram dispersos não simplesmente para fugirem da perseguição, mas sim para espalhar a boa nova, mas sim para pregar a palavra de Deus. E essa pregação, nós, se lermos todo o livro de Atos, nós vamos ver que houve frutos. Houve frutos desse espalhar a semente, dessa semeadura em diversos lugares, e que deu muito, mas muito fruto. Então é interessante o termo dispersão aqui no verso 1 do primeiro capítulo. De um lado nos dá a ideia dos judeus que viviam fora da Palestina, e do grego nos traz a ideia de espalhar semente, de pregar a palavra pelos vários lugares em que aquele povo foi disperso. E à medida que nós vamos lendo essa carta, nós vamos perceber não só para quem Tiago escreve, mas por que Tiago escreve essa carta. Né? Por que ele escreveu essa carta? Afinal de contas, o que estava a acontecer? Nós vimos que a igreja foi dispersa, os judeus foram dispersos, os cristãos foram dispersos por causa da primeira perseguição. E essa carta é dirigida para esses judeus que foram dispersos. Por que ele escreve essa carta? Por que Tiago busca a caneta, busca o caderno, senta-se para escrever para aqueles irmãos que foram dispersos? E à medida que vamos lendo a carta, nós vamos perceber, vamos ver muita coisa que Tiago, que motivou Tiago a escrever essa carta. Né? Conforme é do conhecimento de muita gente, né? Conforme nós sabemos que cada epístola ou cada carta do Novo Testamento tem um tema. Tem um propósito pela qual essa carta é escrita. Por exemplo, a carta dos Romanos, ou que Paulo escreveu aos Romanos, tinha um propósito. Paulo escreve aquela carta com um propósito. E não é diferente com Tiago. Tiago escreve essa carta também com um propósito. E havia muitos problemas na vida dos cristãos judeus
E não só na vida pessoal dos cristãos judeus, como também nas congregações em que eles faziam parte. E muitos desses problemas eram problemas que tinham a ver com perseguição, eram problemas que tinham a ver com provações, a maneira conforme esses cristãos judeus se comportavam ou agiam perante as tribulações, perante os problemas. Havia também problemas relacionados com cargos na igreja. Muita gente queria ter cargos na igreja, sobretudo os cargos de ensino, aqueles cargos que a pessoa era obrigada a aparecer. Havia muita disputa, e não só disputa pelos cargos, mas também havia distinção de pessoas. Aqueles crentes que pertenciam a diversas congregações tratavam os ricos de uma forma diferente dos pobres. Havia aquela exceção de pessoas. Não só essa questão de acepção de pessoas. Encontrávamos também, ou seja, à medida que vai se lendo esse livro, você vai encontrar também problemas do tipo no falar. A maneira conforme eles se relacionavam com as pessoas, sobretudo no falar. Havia muito problema na língua. E Tiago vai tratando nessa carta sobre esses vários problemas. E quando nós olhamos essa lista de problemas, esse leque de problemas, e tentamos contextualizar ao nosso tempo, não tem nada de diferença. Não tem muita diferença. Nas nossas congregações ainda há acepções de pessoas. Nas nossas congregações ainda há disputa por cargos. Nós ainda conseguimos ver, conseguimos notar pessoas que almejam, ser pregador. Não que Cristo lhes constitui pregadores, mas eles próprios é que querem ser pregador. Simplesmente para aparecer. Simplesmente para ter fama. Nós ainda notamos nas nossas congregações pessoas que fazem acepções de pessoas, ou seja, tratam os ricos conforme reis. Os pobres conforme jumentos. Misericórdia. E não estamos aqui a incitar a tratar mal os ricos, não. A questão é que não deve haver acepção de pessoas. Se você deu uma cadeira de ouro para um rico, você também tem que dar uma cadeira de ouro para um pobre. Isso. Se ao entrar na tua congregação um rico, você se levantou, também ao entrar um pobre, você deve se levantar para lhe dar o lugar. Então não deve haver acepção de pessoas. E nós vemos essa situação acontecer nas nossas congregações. Então, Tiago não estava a tratar de algo do passado. O que está a se tratar aqui nessa carta é algo do presente. É algo que nós vivemos e convivemos nas nossas congregações. E no capítulo 1, ele vai começar a tratar da situação, de como nós devemos nos comportar perante as tentações. Ele vai começar a tratar esses problemas.
ele vai começar a tratar problemas por problemas, porque são muito importantes e têm levado, têm arrastado a igreja do Senhor, não só naquele tempo, mas como no nosso tempo. Então ele vai falar nos primeiros versos do capítulo 1, como lidar com as provações, as tentações, e nós vamos nos cingir no versículo 19 em diante. 19 para baixo, para falarmos do tema o engano próprio. E no verso 22, no verso 23, ou seja, 26 do mesmo capítulo, nós vamos encontrar trechos como enganando-vos a vós mesmo e enganando o próprio coração. Então, conforme dizíamos no princípio, a ideia aqui é expor o coração de Deus para nós. É expor aquilo que Deus pensa, né, sobre essa questão, sobre esse tema. Por quê? Porque nós temos encontrado dois extremos, duas situações. Uma das situações é aquela que nós encontramos em Mateus 22, né? Aquela que Jesus Cristo traz ele faz uma declaração muito forte que devia nos causar temor e motivo de reflexão todos os santos dias. Por quê? Porque muita gente se engana a si mesmo, pensando que está salva, mas não está. Muita gente acha que está salvo, quando na verdade não está. E vem Jesus, ele está a trazer uma realidade, o que ele vai fazer lá no fim a essas pessoas que se enganam. Mas ele já libera essa palavra agora para nós fazermos uma autoavaliação. Por quê? Porque naquela altura, ou seja, quando chegar aquele tempo, ele vai dizer assim: muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? Em teu nome nós não expelimos demônio, e em teu nome não fizemos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Então, esse tem sido um extremo nas nossas congregações. E não vamos olhar só nas nossas congregações, vamos olhar neste quarto, nesta sala que nós temos nos reunidos. Porque essa mensagem toda, pelo menos eu não estou isento dessa mensagem toda. Não estou isento. Então tem sido um extremo, né? E motivo, ou devia ser motivo de grande preocupação quando olharmos para essas palavras. Porque o fato de profetizar, o fato de expelir demônio em nome de Jesus Cristo, não nos diz lá muita coisa. Não nos dá lá muita segurança de que somos salvos. Então temos que ter muito, mas muito cuidado com a nossa vida, com o nosso coração. Muito cuidado. Por quê? Porque vai ser muito duro. Jesus Cristo, aquele que nós fomos dizendo: Senhor, 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 Senhor. Naquele tempo ou naquela altura, dizer: aparte
apartem-se de mim. Será muito triste. E isso aqui me vem em mente, vou dizer assim, a polêmica pregação do Jesus quimbandeiro, de Jesus curandeiro. Porque essas pessoas têm Jesus como um quimbandeiro, como um curandeiro. Eles não querem um relacionamento com esse Jesus. Eles querem um Jesus que lhes pode curar, que lhes pode resolver o problema na hora. Lhes pode resolver o problema agora. Eu estou a precisar de um carro, então eu vou nesse Jesus que pode resolver esse problema. Eu estou a passar por uma necessidade, por um problema difícil, então eu vou nesse Jesus para me dizer que tipo de problema é esse e assim ele trazer a cura. Mas nós não queremos um relacionamento profundo com esse Jesus. Nós não queremos viver para esse Jesus. Então, a ausência desse relacionamento profundo, a ausência desse viver por Jesus Cristo, nós estamos a lhe acusar. Estamos a dizer que ele é um quimbandeiro. Ele é um curandeiro. Simplesmente. E vamos cair aqui nesse extremo. Tem outro extremo, né? Que eu acho mais perigoso ainda. Por quê? Porque muita gente engana-se a si mesmo, né? Convencendo-se de que tem a salvação quando, ou seja, engana-se a si mesmo, convencendo-se de que tem um relacionamento correto com Deus, quando na verdade não tem. Eles acham que são espirituais, quando na verdade não são. Pelo muito orar, pelo muito meditar na palavra, acham-se que são espirituais, que estão a ter um relacionamento correto com Deus, quando na verdade não há esse relacionamento verdadeiro, não há esse relacionamento correto. E isso é uma das características de uma pessoa imatura. Por quê? Porque a maturidade, né, tem aquele lado de olhar para nós mesmos com sinceridade, de olhar para o nosso coração com sinceridade e ver se há algum caminho mau e reconhecer que necessita de sair ou de deixar esse caminho mau. Amém. É uma das características de pessoa madura. E isso faz com que não andemos enganados ou hipócritas. Por quê? Porque nos olhamos a nós mesmos com aquela sinceridade. E a realidade espiritual, ela é resultado de um relacionamento correto. Amém. Com Deus. É resultado de uma entrega correta, de um casamento correto com Deus, com Sua palavra, com Cristo. E Tiago, no verso 19, ele diz que: sabei isto, meus amados irmãos, mas todo o homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Esse verso soou muito nos meus ouvidos. Pronto para ouvir,
tardio para falar e tardio para se irar. Sussurrou muito no meu ouvido. E eu fiquei me perguntando, Deus, o que é que o Senhor quer falar comigo com esse verso? Com esse trecho. Dada essa realidade toda que Tiago vai apresentar nessa carta, eu fiquei lá no capítulo 5. Eu disse, não, eu vou partilhar o capítulo 5. Mas sussurrava. Sabei isto, meus irmãos. Todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Foi difícil perceber, foi difícil entender, né? E lá em Mateus 13, o verso 9, quando Jesus vai começar a explicar a parábola do semeador, ele, antes de começar a explicar a parábola do semeador, ele diz que quem tem ouvido, ouça. Né? Quem tem ouvidos, ouça. Mas é engraçado que lá diz, quem tem ouvidos para ouvir. Ouça. E aqui Tiago está a dizer que vocês sejam prontos para ouvir. Prontos para ouvir. Então, o cristão deve estar pronto para ouvir o que Deus tem para falar na sua vida. Amém. Tem que estar pronto. E eu comecei a imaginar aqui, porque sempre que eu meditava aqui nesses versículos, via sempre aquele cenário de discussão, via sempre aquele cenário de debates, via sempre aquele cenário de conversa entre marido e mulher, amigos com amigos, professores, colegas, vizinhos e, sobretudo, naquela roda de debates que muitas das vezes, não vou falar nós, eu andava a me meter. Né? E eu debatia muito, já debati com Norma. E eu me lembro, naquela altura, estávamos a falar de um tema em que eu só queria falar. Ricardo. Eu só queria falar. E muitas das vezes nós nos encontramos nesse cenário. Só queremos falar. E Tiago está aqui a trazer essa realidade. E eu acredito que aqueles cristãos viviam isso. Era um dos problemas gravíssimos que ele estava a tratar. Ele escreveu, né, para esses irmãos, dizendo, nessas discussões aí, vocês têm que estar pronto para ouvir. E eu só queria falar. Eu só falava, eu só queria despejar aquilo que eu vi, que não estava certo. E no fundo era para me exibir. Tiago vem e diz que vocês têm que estar pronto para ouvir. Naquele cenário, tem que ouvir os outros. Né? E eu consigo ver aqui dois extremos também. De um lado, ouvir Deus. O que Deus tem para falar. Está pronto para ouvir Deus. Para ouvir a opinião de Deus nos nossos afazeres. Para ouvir a opinião de Deus nas nossas atitudes. Ouvir Deus nas nossas decisões. Ouvir Deus naquilo que nós queremos fazer. Tem esses extremos. Temos que ouvir Deus. Temos que ouvir a opinião de Deus em tudo. Temos que estar prontos
É uma predisposição que nós temos que ter para ouvir Deus antes de fazer qualquer coisa. Antes de tomar um outro passo, temos que ouvir sempre Deus. Tem esse lado. E tem o lado da discussão. Tem o lado quando nós estamos naquela troca de palavra com a esposa, naquela troca de palavra com o vizinho, naquela troca de palavras com um irmão, qualquer pessoa, naqueles debates aí sobre temas difíceis, né? Aquelas redes sociais, nas redes sociais tem sido uma febre. Então tem esse extremo, nós temos que estar pronto para ouvir. Por quê? Porque quando nós não estamos prontos para ouvir, nós até podemos não falar, mas passamos a ideia de que a opinião ou a ideia da outra pessoa é inútil. Não tem valor. Não tem valor. Então Tiago diz, estejam prontos, ficam calmos. Ficam calmos, estejam prontos para ouvir o que Deus tem para falar. Prontos para ouvir. Por quê? Porque Deus tem sempre alguma coisa para falar para as nossas vidas. Tem sempre alguma coisa. Ainda que for em meia discussão. Ainda que for em meio debate. Deus tem sempre alguma coisa para falar. Por mais que você esteja certo, por mais que você seja o detentor da verdade, Deus tem sempre alguma coisa. Temos que estar sempre prontos para ouvir. Pois embora Paulo já não aconselha a entrar nesses debates, né? Ele é mais extremista, ele não aconselha a entrar nesses debates, mas Tiago aqui está a tratar quando estamos dentro desses debates. Temos que ser tardios, né, para falar. E vem aquele adágio popular, né? Que se nós temos 2 ouvidos e uma boca, é para ouvir mais. É para ouvir mais e falar pouco. Ou seja, falar o necessário. Por quê? Porque nós estamos prontos para ouvir aquilo que Deus tem para falar e exteriorizar aquilo que Deus falou. Deus não fala à toa. Deus não fala nos momentos inoportunos. Deus não fala o desnecessário. Deus fala o necessário. Deus fala o oportuno. O certo. É. Então temos que estar prontos para ouvir e ser tardios. Temos que ser mesmo tardios para falar. Por quê? Porque nós temos 2 ouvidos e uma só boca. E coitada das mulheres. Coitada mesmo das mulheres. Por quê? Porque elas também têm 2 ouvidos e uma boca. Mas há quem diga que as mulheres têm 4 bocas e um ouvido. Por quê? Porque falam muito. Falam muito. Eu acho que cada um aqui, se eu tiver que dar exemplo, eu vou dar exemplo da minha esposa. Se tiver que dar exemplo como solteiro, namorado, né? Alguém que não tem namorado, para as crianças, amigos,
ou amiga, né? Muitas das vezes, alguém aqui deve ter uma amiga que fala muito, né? Ou um amigo que fala muito. Quem tem aqui uma amiga que fala muito? Todos têm. Todos temos alguém que fala muito. E parece que as mulheres falam muito. E muitas das vezes, para quem é casado, não abre um tema, porque sabe que se a minha mulher abrir a boca para falar disso, nós não vamos ter tempo para outras coisas. Por quê? Porque parece que os homens são mais pragmáticos, os homens parecem que são mais objetivos, né? Apesar que tem aquelas mulheres também que são objetivas, são pragmáticas, mas tem-se atirado essa culpa mais para as mulheres. Mas a mensagem aqui é para todos, tanto mulher como homens. Temos que ser tardios para falar. Não importa se as mulheres têm tido o apelido de fofoqueiras e os homens não. Isso vai tanto para as mulheres fofoqueiras como para os homens fofoqueiros. Tardios para falar. E tardios, vê que Tiago ele traz aqui a ira. Ele traz aqui a ira. Porque nesse cenário aí, quando... vamos só ler Provérbios. Provérbios 14, 29. Ele diz assim: o longânimo é grande em entendimento, mas o de ânimo precipitado exalta a loucura. Então ele chama-nos a atenção aqui à longanimidade. Temos que ser longânimos. Temos que ser, tardios para se irar. Nesse cenário ali nós temos que ser longânimos. Temos que praticar a longanimidade. Temos que praticar a paciência. Por que nós temos que praticar a paciência? E quando se fala de ira, Paulo também falou dessa questão de ira. Quando ele diz que irai-vos, mas não pequeis. Ele está nos trazer a ideia que é normal, né? Esse sentimento vir aos nossos corações, né? Quando estamos em meio a esse cenário de discussão, de debate e muito mais, nos irarmos. Mas ele diz que irai-vos, mas não pequeis. Então, o que ele está querendo dizer? É que não deixem que a ira tome conta de vocês. Vocês não podem ser dominados pela ira. Mas, do outro lado, nós encontramos o salmista a dizer que todo aquele que ama o Senhor deve detestar o mal. Deve se irar contra o mal. Deve detestar o mal. Então, temos aqui uma ira, se assim podemos dizer, pura, né? O cristão deve ter uma ira pura pelo mal. Deve detestar o mal, né? Se assim podemos dizer, se zangar quando alguém está a ser maltratado, né? Ou se zangar por alguém que está a ser injustiçado. Mas nós não devemos ter aquela ira egoísta que Tiago está aqui a dizer que não produz a justiça de Deus. A ira do homem
não produz a justiça de Deus. Por que essa ira não produz a justiça de Deus? Porque não ajuda ninguém. É tua, é egoísta. Não ajuda ninguém. Então, devemos ser tardios para se irar, ou seja, devemos controlar, devemos dominar a ira, porque ela não produz mesmo a justiça de Deus. Ela não ajuda o próximo. Alguma vez alguém aqui irado, alguém mau, nervoso, conseguiu ajudar alguém? Alguém mau, nem com aquela cara de mal mesmo, conseguiu ajudar alguém? Ajudou a fazer mal a alguém. Só já o semblante já afugenta as pessoas. Quanto mais vamos aplacar-nos nossa ira. Então isso não produz a justiça de Deus. Não ajuda a ninguém. E Tiago vai continuar no verso 24, ou seja, 20, né? Vimos que ele primeiro diz que sabeis isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para se irar, ou seja, para falar, e tardio para se irar. Depois ele continua dizendo no 20, porque a ira de Deus não opera a justiça de Deus. E no 21 ele diz, pelo que rejeitando toda a imundícia e superfluidade, o termo aqui está meio complicado nessa versão, superfluidade de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. Recebei a palavra. Devemos receber com mansidão a palavra que em vós for enxertada, implantada. E isso me faz lembrar a parábola, né, do semeador. Por quê? Porque Tiago aqui, ele vai comparar a palavra de Deus como a semente. Né? Quando ele diz implantar. Né? Ele vai comparar a palavra de Deus como semente. E o coração do homem como um solo. Então, vai se implantar aonde? Nós plantamos aonde? No solo. E o Giovanni, que gosta muito de agricultura, né? Gosta de agronomia, sabe que as plantas têm que ser plantadas no solo. Pois embora tem países mais desenvolvidos que fazem plantações artificiais e muito mais, mas no nosso contexto, plantar é no solo. Então Tiago ele vai fazer essa comparação, ele vai trazer a palavra de Deus como semente e o homem, o coração do homem como o solo. E daí que me faz lembrar aquela parábola do semeador. Que nós encontramos vários tipos de solo. Mas vários tipos de solos. E temos o solo endurecido, né? Aquele solo duro, que recebe a palavra com alegria. Ele está aqui a ouvir a palavra de Deus, se alegra, mas não dá frutos. Por quê? Porque o solo está duro. É um coração endurecido.
E tem aquele coração, se assim podemos dizer, superficial, né? Recebe a palavra assim, amoroso, uma coisa assim parecida. Mas não é profundo, não encontra aquela profundidade, porque é superficial, a palavra não vai lá no alma, não tem raiz, não chega lá no fundo para crescer, para dar frutos. Não chega. E temos aquele outro solo abarrotado, aquele outro terreno que está cheio de capim. Mas ainda assim queremos meter lá a planta, o milho, tá abarrotado pelos problemas da vida, pelas circunstâncias da vida. Ambições. E Tiago, ele diz que nós devemos rejeitar toda a imundícia, toda a superfluidade de malícia, tudo aquilo que atrapalha, devemos rejeitar. Amém. Devemos limpar, né? Para que possamos receber a palavra de Deus e for mesmo plantada, plantar. Amém. Para dar frutos. Esse tal terreno fértil. O terreno fértil não é encontrar isso aí é fértil. Não é. O terreno fértil tem que ser limpado. Vai se limpar, vai se meter o estrume, vai se preparar, vai se regar. É o que Tiago está aqui a dizer. Rejeitar. Para quê? Para receber essa palavra. Amém. E assim dar fruto. A qual pode salvar as vossas almas. Essa palavra, assim, não for lá do fundo, não vai ter efeito. Não vai salvar as nossas almas. Fala-se muito salvar a alma do inferno. Isso nos traz uma ideia futurista. Nos faz olhar no futuro e viver uma vida podre. Não, isso aqui é mesmo salvar a nossa alma do pecado no dia a dia. Salvar a nossa alma de qualquer imundície. Não é só do inferno. Eu acredito que o inferno é uma consequência, né? Vai salvar, é uma consequência. No futuro, as nossas almas não vão estar no inferno, mas no dia a dia, vai salvar as nossas almas. Essa separação. Vamos deixar de ter uma visão do futuro, mas uma visão do presente. Ela é capaz de salvar as nossas almas agora. Amanhã pertence a Deus. Pertence a Deus. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Verso 22. Verso 23. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho o seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo e foi-se, e logo se esqueceu do que tal era. Então, Tiago vai comparar aquela pessoa que não pratica a palavra como um homem que se olha no espelho e não muda nada. Não muda nada. Aqui vem
a ideia de, ou seja, aquilo que vivíamos na infância. A história do ranho. E parece que as crianças do século XXI não passaram por isso. Né? Mas era mais ou menos o seguinte. Quando nós éramos crianças, naquela altura, nós tínhamos muito ranho. E nós não tínhamos guardanapo, não limpávamos o ranho com a camisa, conforme vocês, no tempo do Giovanni, agora fazem. Tem ranho, vão buscar um guardanapo por aí, limpa o ranho e vamos embora. Não. Nós limpávamos o ranho com a mão, aquilo era só fazer isso. E aquilo borrava a nossa bochecha. E ia para a vista. No nosso tempo era assim. Um mapa de corpo. Você ficava assim com os mapas. Aquilo era... Parece para tirar coordenadas ou que lá. Porque aqui era engraçado. E nós vivíamos isso. E você ia para o espelho, olhava o ranho que colou na bochecha e não fazia caso nenhum. Não fazia caso nenhum. Então, Tiago está a comparar o homem que não pratica a palavra de Deus como aquele homem que limpou o ranho com as mãos. O ranho foi para a vista, vai para o espelho, olha para esse ranho que está na bochecha, está no espelho e ainda assim não limpa. E acha que o simples facto de limpar com a mão, assim, já limpou. Não limpou. Tem que ser com um guardanapo, limpar e botar fora. Ou lavar. Então estamos a ver mais ou menos como é que muitas das vezes nós temos sido imprudentes. Eu não sei qual é o exemplo mais prático que nós íamos trazer para essa questão do se olhar no espelho. Porque muitas das vezes nós nos olhamos no espelho e vemos mesmo que tem um ranho na vista, mas o lugar do ranho é na vista. Não é na vista. O lugar do ranho é no nariz. E tirar do nariz para ir para fora, para botar fora. Essa é a prática, é tirar o ranho do nariz, botar fora. Então, sabemos que em muitos trechos da Bíblia, a palavra de Deus é comparada com esse espelho. Quando nós lemos a palavra de Deus, ela vai apontar onde é que esse ranho está. E também vai apontar como é que nós devemos tirar esse ranho. E nós ficamos aí, onde é que o ranho está e como é que esse ranho sai e não damos outro passo. Que é botar fora, que é praticar. E ainda vem mais aquela a outra história da fotografia e da radiografia. Sabemos que quando nós tiramos fotografias, parece muito bonito, né? É o nosso rosto, a nossa roupa bonita, os nossos cabelos bonitos, a nossa aparência muito bonita. E a fotografia limita-se simplesmente em mostrar esse lado externo, bonito. Mas a radiografia vai mostrar aquele osso quebrado. Vai mostrar aquele pulmão que está inflamado. Vai mostrar aquela veia
que está inflamada. Vai mostrar o coração que não está a bombear bem o sangue. Então é assim que faz a palavra de Deus. Ela vai mostrar esses aspectos e que precisamos nos tratar. Precisamos ir à pessoa certa que vai tratar esse coração que está inflamado, que não está a bombear, este osso que está quebrado. Então a palavra diz espelho. E nós temos que ter a coragem de ir para o espelho e mudar, tirar esse ranho que está nos olhos. Precisamos praticar a palavra, ser praticantes da palavra e não só ouvintes da palavra. Por quê? Porque nós achamos que o ouvir um sermão bonito vai nos trazer bênção. Ouvir um estudo bíblico bonito vai nos trazer bênção. Fazemos muita confusão com o verbo ouvir e fazer. São coisas completamente diferentes e nós queremos juntar isso. Não podemos juntar. Uma coisa é ouvir, outra coisa é praticar, é fazer. Amém. Então são verbos diferentes e conjuga-se de formas diferentes, né? Pôs embora no mesmo tempo. Mas eu ouço e eu faço. Coisa diferente. Temos que ser praticantes da palavra. Vamos tirar o ranho que está nos nossos olhos, que estão nas nossas bochechas e até secam e faz mapa nas nossas bochechas. Vamos lavar esse mapa aí. E nos tornarmos limpos. E não é com água, é com o sangue de Jesus Cristo que vamos ter que lavar esse mapa, esse ranho nos nossos olhos. E ele vai continuar, né? Vai falar também um pouquinho de religião. Se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração. A religião desse é vã. Se alguém de vós, ou entre vós, cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração, e a religião dele é vã. Quem cuida ser religioso, mas não refreia a sua língua, parece que está a comparar a religião com refrear a língua. Vamos só no capítulo 3 do mesmo livro. Ele fala com mais... Ele trata esse assunto com mais pormenor. A questão do refrear. Refrear a língua. E muitas das vezes nós não conseguimos refrear a língua e nos perguntamos, mas por que afinal de contas que eu não consigo refrear a minha língua? Eu não consigo domar a língua. No verso 1 do capítulo 3, ele diz assim: meus irmãos, muitos de vós não queirais ser mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Para começar a introduzir o assunto. Ora, nós pomos refreio nas bocas dos cavalos. Para quê? Para que nos obedeçam e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede, também as naus
que sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme, para onde quiser a vontade daquele que os governa. Assim também, a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo. Inflama o curso da natureza, inflama pelo, ou seja, e é inflamado pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto de bestas feras, como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonhas mortais. Com ela bendizemos a Deus, o Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que se faça assim. Porventura, deita alguma fonte de um mesmo manancial água doce e água amarga? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e água doce. Então, ele diz que nenhum homem pode domar a língua. Com a mesma boca que amaldiçoamos, é a mesma boca que abençoamos. Em termos mais miúdos, a mesma boca que xingamos é a mesma boca que louvamos a Deus. A mesma boca que nós queremos abençoar as pessoas por intermédio de palavras, é a mesma boca que nós amaldiçoamos as pessoas. Mas Tiago está a dizer que não pode ser assim. Há alguma coisa que não está certo aí. Por quê? Porque não pode. Da mesma fonte, não pode da mesma fonte sair água doce e água salgada. E aí vem a situação de que o problema está no coração. O problema está em quem está sentado no nosso coração. Por quê? Porque ele fala aqui de fonte. A fonte é só uma. Não pode um cristão ser xingador, amaldiçoador e ao mesmo tempo abençoador. Não pode. Tem que ter uma fonte. Ele está a dizer que a mesma fonte que sai água doce, não pode ser a mesma fonte que sai água salgada. Uma coisa é água doce, outra coisa é água salgada. Uma coisa é quem assentou no teu coração, se é Cristo, outra coisa é quem assentou no teu coração, se é Satanás. Então, por isso é que havia essa discussão toda e ele está a tratar isso. Ele está a dizer que aquela pessoa que em seu coração assentou Cristo vai domar a sua língua, vai refriar a sua língua, vai cuidar da sua língua, vai fazer com que ele não fale palavras torpes. Por quê? Porque é Cristo quem está a guiar o seu coração.
Então, isso responde à questão da religião. Porque ele diz, se alguém que cuida ser religioso e não freia a sua língua, a religião dessa pessoa é vã. Por quê? Porque a religião pura não tem nada a ver com templos, não tem nada a ver com cerimônias, tem a ver com relacionamento com Deus. A religião pura tem a ver com o cumprimento da palavra de Deus, tem a ver com quem é que assentou no teu coração. Nós vamos ver aí, se nós pegarmos dicionários, vamos encontrar o termo religião tem muito a ver com culto, mas é externalidade. Se ele diz religião pura é porque tem aquela religião impura. Se ele diz religião verdadeira é porque tem a religião que não é verdadeira, é falsa. A religião falsa, que não é verdadeira, está de olhos nos templos, na casa. Está de olho nos dízimos, naquilo que você vai trazer. Ele não quer saber se você tem um relacionamento. Ela vai te dizer que então você leia a palavra de Deus, né? Dia após dia, como um simples ato. Como vê a palavra de Deus como se fosse, ou seja, vê o livro de Deus como se fosse mais um livro, e não como a palavra de Deus. É mais um livro. É mais uma meditação, é mais uma oração antes de comer, é mais uma oração antes de dormir. Mas a religião pura, imaculada, ela não vai te dizer só simplesmente ora antes de comer. Ela vai te dizer o porquê você tem que orar. Ela vai te dizer o porquê você tem que orar antes de comer. Se nós oramos antes de comer, é para mostrar a gratidão de Deus. Né? Sabemos que toda a boa dádiva vem do alto. Vem do Pai das luzes, em quem não há sombra de variação, não há mudança. É reconhecer que não é pelas minhas forças, é Deus quem me ajudou, me deu saúde para eu poder trabalhar, é Deus quem me deu aquele emprego, é Deus quem me deu força para conseguir aquele alimento, é Deus quem me deu forças para eu conseguir me levantar de manhã para ir trabalhar e conseguir alimento. Então, quando eu tiver aquela comida na mesa, é um coração grato, agradecer a Deus, não simplesmente orar porque me disseram que eu vou orar. É agradecer, porque Deus esteve lá. Deus fez parte. Deus faz parte da minha vida. Aquele relacionamento com Deus. E depois ele vai falar, né, da religião pura, imaculada para com Deus. É esta: visitar os órfãos, as viúvas nas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Visitar os órfãos. Né? Para terminar, tem sido assim muito
muito chocante essa questão dos órfãos, né? Das viúvas e muito mais. Antes tínhamos aquela visão de olhar para a igreja, para as igrejas locais e dizer: não, esses são eles que têm essa responsabilidade. Mas, voltando um pouquinho naquilo que é o contexto, naquela altura, as viúvas, os órfãos, né, que está a se referir aqui, eram pessoas que tinham pouco poder econômico, não tinham possibilidades econômicas e para comer tinham que pedir esmola, a menos que um membro da família, né, que tinha dinheiro ou estava bem economicamente, decidisse ficar com aquele órfão ou abrigar aquela viúva. Caso ao contrário, eles tinham que se vender mesmo como escravo, tinham que se colocar nas ruas para pedir esmola, para conseguir alguma coisa para comer, para conseguir alguma coisa para vestir e para beber. E quando os cristãos se disponibilizassem a ajudar essas pessoas, estariam a praticar a palavra de Deus. Estariam a dizer que eu sou servo de Deus, Deus me manda fazer isso e eu estou a fazer. Né? E tinha aquela visão que tinha que ser só aquele grupo aí, as igrejas locais que tinham que fazer. Tudo bem, cada um pertencia a uma denominação, se assim poderíamos dizer. Mas isso aqui é individual. O ajudar alguém, não com aquela mentalidade de receber algo em troca. Nós estamos a dizer assim para Deus: Pai, eu estou a praticar a Tua palavra. Pai, eu sou Teu escravo. Eu sou Teu servo. Por isso eu estou a me doar, a ajudar essa pessoa. Não para se exibir. Não para dizer que eu posso e muito mais. E Tiago está a dizer aqui que isso é a religião pura. O amor ao próximo. O se doar pelas pessoas. O se entregar pelas pessoas. O trabalhar pelas pessoas. O viver pelas pessoas e não por si mesmo. O ignorar o teu ego, o ignorar as tuas convicções, aquilo que são os teus projetos e olhar para os projetos dos outros. Isso vai ser impossível se nós não nos separarmos do mundo. Se nós tivermos a mentalidade do mundo, vai ser impossível nos doar pelas pessoas. Por quê? Porque o mundo diz ao contrário. A opinião do mundo é contrária à opinião de Deus acerca do amor. É contrária. A opinião do mundo é contrária à opinião de Deus acerca do serviço. É muito, mas muito contrária. Nós estamos fisicamente no mundo, mas não estamos no mundo, ou não devemos estar no mundo de uma forma espiritual.
Não devemos. Espiritualmente falando, nós não somos do mundo. Moralmente falando, nós não somos do mundo. Não devemos ser, porque é contrário àquilo que Deus quer para com as nossas vidas. Então, que Deus possa nos ajudar, que Deus possa quebrantar os nossos corações, para que a palavra plantada dê a fruto, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.